Boa noite, professor. Boa Tudo noite. bom? A prova vai ser realizada no dia 4 do 12, beleza? Então, a semana que vem é a semana de prova. Eu só peço que vocês tenham um pouco de atenção em relação a essas datas, por quê? Dia 4 é a prova, tá certo? Quem precisar fazer segunda chamada, a segunda chamada já é no dia 7, beleza? E quem ficar de exame, o exame já é dia 11, tá bom? Então, aonde que vai estar localizada a nossa prova? Bom, cadê aqui? Modelagem de dados. Unidade 1, seção 1, vai estar aqui na pós-aula, beleza? Vai estar aqui na pós-aula. Então, você vai ter aqui a prova do segundo bimestre. Tá? Você vai clicar aqui nessa prova e aí você vai poder realizar a prova, tá certo? Então, vai ser nesse dia. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Unidade 2, segundo bimestre. Pode ser que vocês não estejam vendo ainda, ou não consigam fazer, porque ela está para liberar dia 2. Não? Cara, dia 4. Olha, quase que eu fiz besteira. É isso mesmo, dia 4. Deixa eu já confirmar aqui para ver se a outra está certa. Prova de exame. Dia 11. E a prova de segunda chamada, dia 7. Certo? Então, lembrando, na pós-aula da unidade 1. Beleza? Unidade 1, sessão 1, pós-aula. Lá vai estar a prova do segundo bimestre. Deixa eu ver essa prova aqui. Se ela está certa. Dia 2, está certo. Então, vamos dar uma pincelada. O que cai na prova? Tudo. Tudo o quê? Tudo que a gente viu, desde o primeiro dia de aula. Tá? Então, cai tudo. Todos os conceitos caem na nossa prova. É uma matéria acumulativa. Beleza? Então, lá no começo a gente falou sobre fundamentos de banco de dados, fundamentos como um todo, né? Falamos o que era um dado, o que era uma informação, né? O dado é a menor parte da informação, a informação é um agrupamento de dados, né? Uma conjunto de caracteres sem sentido lógico e um conjunto de caracteres com sentido lógico. E o que era um banco? O banco, na verdade, era uma coleção de informação, certo? Era uma coleção de informação que refletia uma situação do mundo real. Tá? E essa coleção de dados que estava lá dentro era uma coleção persistente, ou seja, ela ficava lá e ela não apagava, a não ser que sofresse alguma alteração de alguém fosse lá e apagasse, né? Mas tirando isso, ele não apaga, tá? Sozinho ele não apaga. Deixa eu só colocar aqui. Isso. Então, ele é um repositório de dados, tá certo? É um conjunto de dados registrado em uma estrutura que possibilita, entre outras funções, a pesquisa e a organização dos dados, né? Então, aí, tinha alguns exemplos. Lista telefônica, né? Um acervo de biblioteca, arquivos de Excel, tudo isso é uma representação de um banco de dados. A gente pode definir como se fosse um banco de dados, certo? Deixa eu só tirar um negócio que está me incomodando. Pronto. Aí falamos sobre o sistema de banco de dados, que ele tinha 4 componentes básicos, que eram os dados, hardware, software e usuários, né? Alguns objetivos do sistema de banco de dados, né? Isolar os usuários dos detalhes mais internos, prover independência de dados e prover um repositório de dados também. Vantagem de se utilizar um sistema de banco de dados: rapidez na manipulação de acesso à informação, redução do esforço humano, a gente citou alguns exemplos também sobre isso, disponibilização de informações
Oi? Caiu? Voltou? Deu uma travada. Tá, tranquilo. Vou desligar a minha webcam aqui. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, peraí. Não, a sua imagem ainda está travada, mas o seu som está chegando, o áudio. Agora sumiu tudo. Voltando. Agora eu consigo ouvir. De informações distribuídas, redução de redundância e inconsistência de informação, compartilhamento de dados e aplicação de restrições de segurança. E aí foi falado que existia, além do sistema de banco de dados, um sistema gerenciador, certo? Que é também conhecido como SGBD, que eram módulos de programas, que era uma interface entre os dados de baixo nível e os programas de aplicativo. E o objetivo era manipular todos os acessos a todos os objetos. O que é um objeto em banco de dados? Uma tabela, um procedimento, uma trigger, uma view. Tudo que coisas que a gente vai utilizar dentro do nosso banco de dados. Algumas das tarefas, né? Interação com o sistema de arquivos, né? O que é o sistema de arquivos? Vamos abrir aqui só para vocês entenderem bem mais profundo, né? No SQL Server, se a gente pegar aqui a pasta data, a gente tem tudo isso aqui é banco de dados. Isso aqui, ó, é o banco de dados de um sistema de laboratório, certo? Então, esse é o arquivo de dados. Esse é o arquivo de log, arquivos de sistema. Quem faz a consulta nesse arquivo de log para prover essa informação? O sistema gerenciador de banco de dados. Cumprimento de integridade, cumprimento de segurança. Vamos até circular isso aqui porque é o mais importante. Cópias de backup e recuperação. Controle de concorrência. O que significa isso? Quem chega primeiro? Não. Se eu efetuei uma ação, essa ação tem que ser... ela não pode sofrer nada de uma outra interação que é feita com o banco. Cada um tem que ter o teu caminho, tá certo? Gerenciar tarefas executadas pelo banco de dados, né? E aí conhecemos três pessoas, o DBA, o desenvolvedor e o usuário. Né? O DBA é o cara que controla tudo, o desenvolvedor que vai desenvolver toda a parte de aplicação, de procedimento, tabela, essas coisas, né? E o usuário que é o cara que vai estar sempre dando manutenção na informação, que eu até falei que era a pessoa mais importante dentro do sistema de banco de dados. Falamos dos níveis de abstração de dados, que era o nível de usuário, o primeiro nível, que é a visão como o usuário enxerga, o nível de conjunto de dados, que é o conceito, né, de como ele foi planejado, e o armazenamento, que é mais aquela questão física mesmo, né? E aí, chegamos no modelo de banco de dados, certo? O que é esse modelo de banco de dados? A gente ia abordar dois, o conceitual e o lógico. O conceitual representa e descreve a realidade do ambiente do problema. É um modelo de dados abstrato que descreve a estrutura de um banco de dados de maneira independente a qualquer sistema de gerenciamento de banco de dados. E nós combinamos que a gente íamos usar o modelo de entidade de relacionamento, certo? E aí entramos lá nos gráficos do modelo de entidade de relacionamento. Já o modelo lógico, a gente tem três tipos, de rede, hierárquico e o modelo relacional, que é o modelo que a gente acabou utilizando nas nossas aulas até então, né? Só um negócio aqui. Tô com latência. Professor, cortou de novo. Não cortou, eu parei de falar. Ah, sim. Aí, terminamos o primeiro conteúdo. No segundo conteúdo, que é esse aqui, nós falamos sobre os componentes praticamente, né? Então, quais eram os componentes que a gente viu? A entidade, o relacionamento e a cardinalidade. A entidade é tudo aquilo que a gente deseja manter informação, certo? Então, a entidade é todo objeto do mundo real que a gente quer guardar no banco de dados.
né? E aí nós falamos assim, olha, toda vez que for representar uma entidade, a gente vai utilizar um retângulo, né? E esse retângulo vai estar sempre nomeado. Vamos usar sempre um substantivo, né? Falamos que um grupo de pessoas denota uma única entidade, eu não preciso criar uma entidade para cada um, certo? Falamos do relacionamento, o que é o relacionamento? Que era uma associação, certo? Entre duas entidades. É uma ação que uma sociedade exerce sobre a outra, né? Qual era a simbologia dele? Um losango nomeado. E esse nome aqui a gente sempre optou em estar usando um verbo, né? Bom, isso aqui é uma coisa que ficou bem batida, porque a gente usou praticamente em todas as aulas, né? E aí falamos da cardinalidade. O que era a cardinalidade? Cardinalidade era o número de interações que uma entidade exerce sobre outra, né? E aí a gente falou que tinha dois tipos, máxima e mínima, né? Aí nós falamos também que também tinha, dentro da cardinalidade máxima, certo? Nós tínhamos três tipos, um para N ou N para N, né? Máxima de 1 para 1 significa que uma ocorrência da entidade A pode se relacionar com, no máximo, uma da B. E uma da B, no máximo, uma da A. Certo? Cardinalidade máxima do tipo 1 para N significa o quê? Uma ocorrência da entidade A pode se relacionar N vezes com B. E uma de B só pode se relacionar uma única vez com A. Isso falando de 1 para N. E se fosse de N para 1? É a mesma coisa, o mesmo sentido. 1 de A com 1 de B. 1 de B com N de A. Entendeu? E a cardinalidade máxima de N para N significa uma ocorrência de A, N vezes com B, uma ocorrência de B, N vezes com A. Então, a gente estava falando de cardinalidade máxima, era o número máximo de interações. E a cardinalidade mínima era uma situação que a gente ia dizer se poderia ter ou se era obrigatório ter. Que era opcional ou obrigatório, que era 0 e 1. Tá certo? Aí, falamos sobre cardinalidade. Fizemos alguns exercícios e aí nós fomos avançando na matéria, né? E avançamos mais um pouquinho na matéria. Falamos sobre mais alguns outros, como é que fala? Conceitos em relação ao modelo de entidade de relacionamento, que foi qual? Opa. E foi praticamente atributo, tipo de atributo, grau de relacionamento e aprendemos a trabalhar com a leitura do there. O que era um atributo? Um atributo era um aditivo, ou seja, uma característica da minha entidade. Não é do meu relacionamento, professor? Não, da entidade. Ah, mas eu tenho atributo no relacionamento. Tem, mas esse atributo está identificando o quê? Que só vai ter aquele atributo se houver a comunicação entre as duas entidades, né? A simbologia era uma elipse ligada à entidade que ela pertencia, certo? Só que o atributo ele tem três tipos: composto, multivalorado e determinante. O que é o composto? Composto é um atributo, uma característica da entidade que tem características dessa característica, certo? Então é um atributo que tem atributos. Tá? Temos um exemplo, né? Do nome, né? Que tem o prenome, nome do meio e sobrenome, ou um logradouro, que significa o quê? Rua, nome de rua, número da casa, certo? O atributo multivalorado, o que significa isso? Para uma característica da entidade, para essa característica, por exemplo, telefone, eu posso ter N contatos dele, certo? Uma pessoa pode ter 30 telefones, ela pode ter 20 telefones. Eu falei que tudo que era mais do que um, ele era N. Né? Então, o atributo multivalorados, ele é um conjunto de valores para cada ocorrência da entidade. Então, uma ocorrência de cadastro da entidade, eu posso ter mais de um valor de telefone associado a ele. E, como ele é um atributo multivalorado, a gente vai estar utilizando a cardinalidade em cima dele.
seguindo os mesmos conceitos da cardinalidade entre entidades. E falamos também do atributo determinante, né? Só para lembrar que tudo isso que eu estou fazendo hoje, a gente dando essa pincelada na matéria toda, a gente tem gravado também isso aí e é disponibilizado para vocês todas as aulas também, para que se vocês quiserem acompanhando de uma outra maneira também, ainda é tempo de entrando lá e assistindo as aulas novamente. O atributo determinante é aquele que vai distinguir uma ocorrência de outra, ou seja, é a nossa chave primária, né? Ela vai ser representada sempre por um grifado embaixo, tá? E não pode ter uma mesma ocorrência dela dentro da tabela, certo? O atributo do relacionamento, que eu comentei agora há pouco, é aquele atributo que só vai existir quando houver relacionamento entre as entidades, né? Aí o exemplo clássico do salário, né? Para um cara ter salário, o que ele precisa ter? Um emprego. Para ele ter um emprego, ele tem que estar alocado em um departamento, né? Então, o atributo salário, ele é mais característica de quando uma pessoa está alocada do que uma característica específica de funcionário, né? Porque aqui eu consigo controlar até alterações salariais dele. E se ele muda de departamento, se o salário modifica, ele também consigo controlar. O grau de relacionamento é a quantidade de entidades que pode estar assumida entre outras entidades, né? E a gente foi ver os tipos, que era binário, entre duas entidades, certo? Tanto um autorrelacionamento quanto um relacionamento comum. O N-ário, que é mais de duas, certo? Aqui, ó, no nosso caso, 3. Professor, tem de 4 ou de 5? Cara, pode até ter, mas deve ter alguma coisa errada. Tá? Dificilmente a gente vai conseguir fazer, vai ter, assim, no MER, no diagrama, sim, no MER fica um pouco complicado. Falamos também do autorrelacionamento, que é aquela entidade egoísta, que ela não quer dividir os dados dela com ninguém, ela quer dividir com ela mesma, né? Uma definição muito boa, é aquela entidade que não quer definir, que não quer ter relacionamento com ninguém, ela se ama sozinha, né? E aí demos um exemplo de funcionário e até fizemos um exercício de bibliotecária, que nós utilizamos o autorrelacionamento para falar de bibliotecária que supervisionava e bibliotecária estagiária, certo? Então aqui, ó, um funcionário gerencia N subordinados e um subordinado é gerenciado por um único funcionário, né? E aí falamos sobre um relacionamento ternário. O que era, né? É quando todas as entidades se comunicam entre si e as cardinalidades delas são as mesmas em todos os relacionamentos. Aí eu posso ter um relacionamento ternário, certo? E a questão da leitura do DER, que a gente sempre fez em todas as aulas, né? De como que a gente lê o DER. Vamos adiante. 2.3. Chegamos num patamar um pouco mais avançado, né? Já chegamos a falar do que aqui? Já chegamos a falar de um modelo de entidade estendido. O que significa isso? É um pacote de atualização que veio e que você ganhou novas skins de um jogo, por exemplo, né? É a mesma coisa. Você está ganhando aqui algumas opções a mais para facilitar o quê? A manipulação do modelo de entidade de relacionamento, a criar esse modelo de uma maneira diferenciada. Aí nós falamos da generalização, da especialização, da herança, da restrição e da agregação. Tanto é que restrição, a gente falou aqui, falou o que era, e a gente vai utilizar um conceito também de restrição lá quando a gente for criar tabelas em banco de dados. Tá? O modelo de entidade de relacionamento estendido, o que é esse cara, né? Apesar de ser possível modelar a maioria dos bancos de dados, apenas com conceitos básicos, alguns aspectos de banco podem ser expressos de modo mais conveniente por meio de algumas extensões. Olha aqui, o próprio autor fala, ó, extensões do modelo de entidade de relacionamento. Certo? Então, o que significa isso? É quando eu tenho algumas técnicas
que viabilizam uma melhor modelagem do meu banco de dados. Eu tenho essas extensões e essas extensões vão me ajudar a facilitar, a dividir os dados de maneira coesa, tá certo? E aí a gente falou sobre especialização. O que é uma especialização? Uma especialização é um conjunto de entidades que pode conter subgrupos. Vamos trazer isso para o nosso cotidiano. Você entrou na faculdade, fez uma graduação na área de informática, certo? Então, qual é a sua área de atuação? Informática. Aí você quer se especializar em alguma coisa. O que você vai fazer? Uma pós-graduação em banco, uma pós-graduação em UML, engenharia de software, né? Uma pós-graduação em rede, quer dizer, eu estou me tornando um especialista. Professor, o que tem a ver isso com banco de dados? Eu tenho uma entidade que ela tem atributos específicos a ela, que é comum. Porém, alguns me fazem pensar de uma maneira diferente. E aí a gente até utilizou o exemplo de uma conta bancária, né? Então eu tenho aqui uma conta bancária, só que eu tenho características que são específicas para cada tipo de conta. Então, o que eu faço? Eu utilizo uma especialização. Aí eu faço com que eu gero uma entidade com atributos específicos aos tipos, certo? Atributos específicos não, atributos comuns aos tipos de conta e geram entidades com os seus atributos específicos independente uma da outra. Com isso, no lugar, por exemplo, de eu ter a conta número 1, vamos supor que ela pode ser conta poupança ou conta corrente. Se eu fosse seguir nesse contexto, eu teria 2 registros de conta. Nesse contexto, eu vou ter somente um, certo? Eu vou ter um só, e aí eu vou ter, caso ela for corrente, ela vai ter tanto, caso ela, na poupança, ela vai ter tanto de juros, certo? Então, é um processo de construção up-down, quer dizer, de cima para baixo. Eu tenho a classe, eu tenho a entidade com todos os atributos e eu faço um refinamento disso aí. Beleza? Tranquilo. Muito fácil, né? E a generalização? É a mesma coisa, só que de uma maneira invertida. É quando eu tenho já tudo detalhado de uma maneira diferenciada e eu consigo fazer o quê? Pô, eu consigo diminuir esse impacto aqui e tornar uma coisa um pouco melhor apresentável. Então, eu tenho uma coisa que já está refinada e eu consigo tornar ela de uma visão um pouco mais específica. E aí, com isso, traz também um conceito chamado herança. O que é? Tudo aquilo que é, guarda isso, tudo aquilo que é do pai vai para os filhos. Como assim? Numa generalização, numa especialização, prestem bem atenção, todos os acontecimentos que acontecem, um pouco esquisito, né? Acontecimento que acontece, porque tudo aquilo que acontece com a entidade vai ser refletido às entidades especializadas. Ou seja, se eu tiver atributos na minha entidade pai, todos esses atributos vão ser refletidos por herança nas entidades especializadas. Se eu tiver relacionamentos na minha entidade pai, todos os relacionamentos por herança vão também para as entidades filhas. Então é o quê? A herança é o reflexo do pai nos filhos. Tá certo? E aí até exemplifiquei isso aqui no material, deve estar mais fácil para vocês enxergarem, porque a gente fez um desenho aqui para simbolizar essa herança, né? Essa herança das características, né? Professor, e quando eu tenho uma ocorrência que acontece somente com o filho, o pai recebe isso? Não, fica só para o filho mesmo, tá bom? Falamos sobre restrições. O que são restrições?
Você está restrito a sair de casa. O que é? Você está proibido de sair de casa. São regras. Regras que a gente tem que respeitar. Tá certo? Regras que a gente tem que respeitar. Então, as restrições são regras, maneiras de representar regras, né? Que não ficou claro com os símbolos do diagrama. Por exemplo, em relação à resistência, à quantidade de ocorrência, o relacionamento da entidade superior com as entidades inferiores, tá certo? Então, quando a gente trabalhou lá com a especialização e com a generalização, a gente tem que também criar uma regra como se fosse uma cardinalidade para ela, tá certo? E aí que vem as restrições. Então, a gente tem, por exemplo, em relação à existência, temos dois tipos, exclusiva e sobreposta. O que é exclusiva? Entidade superior é exclusiva de uma entidade filha. O pai só pode se relacionar com um dos filhos. A sobreposta significa que a entidade pai pode se relacionar com ambas as entidades filhas. Ou com uma, ou com as duas. Tá certo? Em relação à quantidade de ocorrências, dois tipos, parcial e total. Parcial. Dou a opção para a entidade pai não precisar interagir com nenhuma das entidades filhas. É opcional. Quando eu falo total, eu exijo com que a entidade pai tenha um contato ou com a entidade filha A ou com a entidade filha B. É obrigatório esse relacionamento. É obrigatório essa comunicação. Então, aí a gente usou alguns exemplos, né? Que era uma exclusiva e total, né? E que era uma sobreposta ou parcial. A agregação é a maneira de representar o relacionamento entre relacionamento. Então, o que eu faço? Eu tenho um paciente que vai se consultar com um médico especialista. Então, na verdade, o paciente vai se consultar com um médico em uma determinada especialidade. Ele deveria estar fazendo isso aqui. Então, o que eu faço? Eu pego o fruto do relacionamento entre médico e especialidade e faço o quê? Um relacionamento com essa entidade nova criada. Por quê? Porque eu estou buscando o quê? O produto final entre médico e especialista, para ter uma outra relação, que é a relação com paciente. Bom, chegamos no final da unidade 2, sessão 3, e aí partimos já para a reta final. Tá faltando um aqui. Que é o modelo relacional em si. Então, estava no modelo de entidade de relacionamento, conhecemos todo o modelo de entidade de relacionamento, desenvolvemos MER, modelo de diagramas de modelo de entidade de relacionamento, e aí agora a gente vai começar a modificar as coisas, tá? A entrar no modelo relacional, que é o modelo de tabela que a gente terminou nossa disciplina, que é o modelo que a gente utiliza na área profissional. Então, o modelo relacional, ele representa dados de maneira tabular, quer dizer, em tabela, chamado de relação. É baseado no modelo matemático da teoria dos conjuntos, foi criado por Edgar Code em 1970 e é considerado o primeiro modelo de dados para aplicações comerciais. Aí nós falamos que era uma relação, né? Que a relação ela é representada por atributo, domínio e tupla. Na verdade, essa relação aqui é a nossa entidade, né? Só que não tem muito interesse em estar representando uma relação. Por quê? Porque a relação, as características não eram representadas por nome, e sim por valores, ordem de aparecimento. Então, a partir da relação, nós temos a tabela, que é o quê? O fruto melhorado da relação. É o quê? É tudo aquilo que eu guardei, que eu quis representar lá no meu modelo de entidade de relacionamento, eu trago para cá como tabela. Então, todas as minhas entidades no modelo relacional é a minha tabela. Os meus atributos serão as colunas da tabela, tá certo?
E as restrições? O que são restrições no modelo relacional? As linhas não têm uma ordem pré-estabelecida de aparecimento. Os valores das colunas devem ser atômicos, indivisíveis e monovalorados. Os valores das colunas não deveriam, mas podem ser nulos, inexistentes ou desconhecidos. Então, a gente pode criar restrições para que respeitem essas regras, certo? Eu posso, por exemplo, criar restrições dentro de uma tabela permitindo nulo ou não permitindo nulo, certo? Eu posso criar restrições na tabela dizendo assim, olha, essa linha só pode ter um valor específico para ela, ela é monovalorada. Para que a gente crie as restrições, a gente tem que conhecer alguns conceitos. Por exemplo, conceito de chave. O que é uma chave? Uma chave é um conjunto, um atributo, é um conjunto de uma ou mais colunas, ou os nossos atributos. Usados para quê? Para identificar as linhas da tabela, que a gente viu lá atrás, chamado de atributo determinante. Tá certo? Como é classificada as chaves? Elas são classificadas da seguinte maneira: chave primária, chave alternativa e chave estrangeira. A chave primária é um conjunto de uma ou mais colunas, atributos, que tomadas coletivamente nos permite identificar de maneira unívoca, única, uma linha da tabela. Ela deve conter o mínimo de colunas possíveis, que é uma, né? Não permite valor nulo. A característica dessa chave, se você tem uma coluna que você quer tornar ela chave, ela não pode ter valor nulo, então tem que ser aplicada uma restrição não nula. Ela tem o mesmo conceito que o atributo identificador, ela é representada sublinhando o nome da coluna e ela também é conhecida como primary key, que é o que a gente vai estar utilizando, certo? E aí demonstramos o que é uma coluna chave primária, certo? A chave alternativa, que é a nossa unique key, é a mesma coisa do que uma chave primária. Porém, aqui está errado, tá? Deixa eu já corrigir aqui. Permite valores nulos. Ela pode ser utilizada para localizar uma linha, mas ela não tem a mesma característica de ser identificadora de linha, tá certo? E ela permite valor nulo. A chave primária, ela vai estar atuando na linha, ela identifica a linha de uma tabela. A chave única, ela vai identificar somente o domínio da coluna. Eu posso ter valores repetidos aqui, 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 aqui. Se eu tenho uma coluna definida como chave única, eu não posso ter valores repetidos na coluna inteira. E a chave estrangeira, o que ela é? Bom, a chave estrangeira é uma cópia de uma chave primária de uma tabela que foi para outra para viabilizar o relacionamento entre as duas. Então, esse é o conceito de relacionamento, tá? E a gente vai chamar ela de foreign key. Então, eu pego a entidade, o atributo determinante de uma tabela e levo para outra tabela para manter essa integridade referencial. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a tabela cliente e a tabela unidade federativa. Pego a chave primária de unidade federativa e levo para a tabela cliente. Fala assim, olha, tá vendo esse cara aqui? Ele vai identificar aqui na tabela unidade federativa todos os dados que ele tem. Então, se eu quiser saber quem é os clientes da região sul, eu consigo? Consigo. Por quê? Porque eu tenho uma coluna que ela vai estar trazendo os códigos da tabela unidade federativa e quando traz esse código, eu trago todos os outros dados dessa linha. Tá certo? E aí passamos para o esquema relacional, que é o mais gostoso de fazer, que é a escrita linear, certo? Que é transformar a entidade em conceito tabular e o conceito tabular em uma escrita da tabela.
E aí, com esse aprendizado, a gente viu que toda vez que eu for manter um relacionamento entre duas tabelas, eu primeiro preciso criar as tabelas que vão fornecer a chave primária, para depois criar as tabelas que irão receber colunas de chave estrangeira. O que significa isso? Se eu criar cliente primeiro que unidade federativa, eu consigo referenciar cliente à unidade federativa? Não, por quê? Porque a ordem de criação é a mesma ordem que a gente está escrevendo. É de cima para baixo, tá certo? Então, para que eu tenha um relacionamento de cliente com unidade federativa, primeiro eu crio essa, depois eu crio essa. Aí, com essa já criada, eu consigo referenciar uma tabela a outra. Eu não consigo referenciar uma coisa que não existe, né? Que não está criada ainda, tá certo? Falamos do modelo do mapeamento do modelo ER para o modelo relacional, né? O que é uma entidade? Como que a gente transforma ela em tabular, né? No modelo de entidade de relacionamento, no modelo tabular e na escrita linear, certo? Então falamos da entidade, como que a gente criava um atributo composto no modelo de escrita linear, né? A gente não vai estar representando o atributo composto, e sim os atributos que compõem ele. O multivalorado, temos uma coisa específica, esse atributo na representação, ele sai dessa entidade e vira uma nova entidade, né? E aí a gente vai trazer essa coluna que é a chave primária da tabela cliente para a tabela telefone, mantendo a integridade referencial. Como que se representa um relacionamento entre duas tabelas de 1 para 1, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu levo sempre do menor máximo para o maior máximo. Quando é 1 para 1, eu analiso a cardinalidade mínima. 1 para n, acabei de explicar, né? E o n para n. O n para n tem uma diferença. Quando eu tenho um relacionamento n para n, eu vou gerar a famosa tabela associativa. Por quê? Porque eu não posso ter relacionamento n para n. Tem que ter sempre relacionamento de 1 para n. Por quê? Se eu tiver um relacionamento n para n dessa maneira e tentar colocar essa informação dentro do banco, eu vou ter redundância aqui e vou ter redundância aqui. O atributo no relacionamento também é a mesma coisa, né? Como que eu represento esse atributo no relacionamento? Sempre quando houver, uma característica vai ser essa daqui, ó, n para n. Então, ele vai estar entrando numa nova tabela também. A generalização e especialização e a agregação, né? A agregação, se vocês notarem, também vai ser uma associação do tipo n para n. Beleza? Beleza. Professor, a gente viu coisa, hein? Coisa pra caramba, né? E aí nós estávamos chegando na reta final. O que é essa reta final? Quando a gente começou a ver algumas regrinhas, que é as nossas... Ô, caramba, odeio quando acontece isso. Que é a nossa normalização, né? O que é a normalização? A transformação de dados em documentos e fichas relatórios podem criar o quê? Alguns grupos de atributos repetitivos, redundância de dados, perda de dados e dificuldade de representação. Então, a normalização é um processo de refinamento aplicado em cima desses modelos que foram convertidos para o modelo relacional, com o intuito de evitar o quê? Todos esses problemas que foram gerados. Tá certo? Então aí a gente pegou e demonstrou alguns tipos, né? Uma tabela desnormalizada, né? Um array, né? Uma ficha de um cliente, como representar isso, né? Então, a gente aprendeu algumas técnicas. A identificar o que era uma redundância, certo? Vimos as anomalias de inserção, que eram aquelas inserções em determinados campos aos quais os outros ainda não existiam, certo? Quais eram as anomalias de alteração? Quando eu tenho uma redundância, eu posso fazer uma alteração em um dado e esquecer os outros que foram repetidos.
Uma anomalia de remoção, quando eu tenho redundância, às vezes eu apago o dado que eu quero, mas como ele tem redundância, pode ficar o vestígio dele ainda na minha tabela, né? E aí nós partimos para as formas normais. Comentei que tem 6, mas se nós chegarmos até o quê? A terceira, eu já tenho um banco 100% comercializado, tá certo? Então, a primeira forma normal, o que a gente vai atacar, né? A gente vai atacar todos os atributos de grupos repetitivos, ou seja, atributos compostos e multivalorados. O que eu vou fazer, então? Que técnica eu tenho que aplicar quando eu identificar isso? Decompor a tabela em tantas outras tabelas quanto eu precisar, definir nome para essas tabelas novas, definir chave primária, remover registros redundantes, certo? E aí, definir o relacionamento entre essas tabelas. Então, aí a gente tinha um exemplo lá de uma ficha de cliente, né? A gente viu que para cada inserção que eu fazia de um telefone, eu repetia um grupo de atributos. Então, o que eu fiz? Identifiquei o problema, separei ele da tabela, removi atributos repetitivos, deixei a tabela limpa, peguei esse cara, criei uma nova tabela e trouxe a chave primária dele para essa nova tabela, além de ser primária, também como estrangeira, mantendo essa integridade que existia anteriormente. Né? E aí, nós chegamos na segunda e terceira forma normal, mas para chegar nela, a gente ia precisar aprender o que era dependência funcional. Né? Então, o que era dependência funcional? É quando uma coluna depende de outra coluna, certo? E aí a gente viu alguns tipos de dependência funcional, que era a dependência parcial, a total e a transitiva. A parcial. Toda dependência vai basear em cima da chave primária. Então, uma dependência funcional parcial é quando eu tenho colunas da minha tabela que dependem parcialmente da minha chave primária. Então, quer dizer, se eu tenho uma tabela que tem chave primária única, de uma única coluna, eu não tenho dependência funcional parcial. Se eu tenho uma tabela com chave primária composta, eu posso ter dependência funcional parcial. A dependência funcional total, a diferença da parcial é que colunas da minha tabela dependem do conjunto da minha chave primária. Então, eu vou ter dependência funcional total quando eu tiver uma única coluna como chave primária? Sim. Por quê? Porque as colunas vão depender da chave primária como um todo. Como eu tenho uma coluna só, dependência funcional total. E a transitiva? Bom, se a parcial é de parte e a total é de tudo, a transitiva é de nada. É quando eu tenho colunas que não dependem da minha chave primária, mas dependem de outras colunas. Entendendo isso, a gente consegue começar a trabalhar com a segunda forma normal. Por quê? Porque a segunda forma normal visa atacar o quê? Todas as colunas com dependência funcional parcial, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Identificar, remover eles, criar uma nova tabela e manter o relacionamento, né? E aí a gente tem aqui um exemplo, né? Identificou ali colunas que tinham dependência funcional parcial, gerou-se uma nova tabela e manteve o relacionamento entre as duas. Aí a terceira forma normal, que para a gente é o fim, porque até aqui já está todo normalizado. O que a gente tem que fazer? Bom, para chegar na terceira forma normal, assim como para chegar na segunda forma normal, eu tenho que passar pela primeira forma normal. Para chegar na terceira forma normal, o que eu tenho que fazer? Passar pela primeira, passar pela segunda e identificar atributos com dependência funcional transitiva e atributos com valor calculado. Aí eu faço o quê? Identifico eles, elimino, pego os atributos com essa dependência funcional transitiva, crio uma nova tabela, crio uma chave primária e mantenho a relação com a tabela de origem dele.
Tá certo? E aí nós chegamos no contexto final da modelagem de entidade de relacionamento e do modelo relacional. E aí a gente chegou na parte mais legal, que era o quê? A anotação da engenharia da informação, que é o quê? Aprender a trabalhar com o diagrama de entidade de relacionamento, que é aquele diagraminha bacana, legal, que tem uma visão do conceito do total do banco de dados. Como ele vai funcionar? Nesse modelo, a gente tem a visão perfeita do banco de dados. Tudo que é criado nesse modelo é refletido para o meu banco de dados de maneira integral, né? Então, é um sistema de representação ou designação convencional. É um conjunto de sinais com que faz essa representação e essa designação. Também conhecido como notação de Shen, né? E a notação da engenharia da informação. A notação da engenharia da informação, ela é chamada assim por ter sido criado por Martin e esse nome que eu não sei aqui, eu vou chamar de Frankenstein, eu sempre faço essa brincadeira do Frankenstein, né? Ó, 1980, 40 anos, tá? Ela foi muito conhecida, muito antigamente, por uma ferramenta case chamada Erwin, tá? E a notação é a famosa notação do pé de galinha, tá? Professor, por que a gente não usou o Erwin? Porque o Erwin é pago, tá? Então a gente tem algumas ferramentas agora que são ferramentas gratuitas. Por exemplo, o DB Designer, né? O DB Designer também é possível fazer tudo aquilo que a gente faz com o Erwin, é possível fazer nele. Mas para chegar na notação da engenharia da informação, a gente aprendeu a fazer algumas configurações, né? Então nós aprendemos a mudar o modelo original para esse modelo da engenharia da informação, que é o modelo da Crossfoot. Todas essas representações de tabela que nós estamos vendo aqui são as representações das entidades que a gente criou lá no modelo de entidade relacionamento. E aí nós aprendemos a como se cria uma entidade, como se cria um relacionamento entre duas entidades, certo? Como que eu faço adiciono as colunas que são os meus atributos dentro da minha tabela, a generalização e a especialização, todos os conceitos que a gente trabalhou lá no nosso modelo de entidade de relacionamento e modelo relacional, nós trouxemos essa notação para dentro do diagrama de entidade relacionamento. Fizemos vários exercícios, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui, mas se eu não me engano, a gente chegou até a fazer o trabalho, né? De redesenvolver o trabalho. Cadê? Vamos ver aqui. Diagrama. Resolução do trabalho. Tá? Até o trabalho que eu pedi, que é aquele modelo de ordem de serviço, né? Nós criamos ele novamente, né? E colocamos ele aqui. Vamos dar uma olhada nele aqui. Vamos voltar aqui no quadro. No 4.2. Não, 4.1. Aqui é a resolução do trabalho. Que é esse negão aqui, ó. E aí nós transformamos o nosso trabalho, né, no nosso modelo de banco de dados. Isso aqui em vídeo lá na aula, na 4.1, né? Na unidade 4, seção 1. Provavelmente nessa aula aqui do dia 13 a gente tem explicado passo a passo a resolução, passo a passo desse modelo. Tá certo? Recapitulando. Prova, dia 4/12. Número de tentativas, 1. Qual é o horário que essa prova está disponível? O dia todo. Aonde essa prova está localizada? Unidade de ensino 1, seção 1, pós-aula. Está aqui, ó, prova, segundo bimestre. Tá? Professor, como vai ser essa prova?
São 10 questões. É objetiva ou subjetiva? Não sei. Tá? Isso aí vai ser um brinde que eu vou dar para vocês. Vai ser uma surpresa que vocês vão ter. Tá certo? Professor, se eu tiver dúvida em relação à prova, o que eu faço? Manda a dúvida para mim lá no WhatsApp. Tá certo? Manda a dúvida para mim no WhatsApp. Que mais? Professor, perdi a prova do primeiro bimestre. Quando eu vou realizar a prova de segunda chamada? Dia 7/12, na segunda-feira. O dia todo. Ah, mas eu tenho outra prova para fazer. Nós temos 2 dias, e aí eu optei pelo dia 7. Tá? Você tem o dia todo, da meia-noite até as 11h59. Professor, não consegui nota para passar, fiquei de exame. Quando será a minha prova? Dia 11/12. Seguindo o mesmo esquema. Tenho dúvida, o que eu faço? Zap, zap. Tá certo? Tranquilo? Só não vão deixar para fazer a prova à meia-noite, praticamente, né? Às 11 horas da noite. Tá? E daí pode ser pouco tempo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tinha, mas o senhor já respondeu ela. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Ô professor, o que você falou do dia 7 aí? Eu não entendi direito. Dia 7 é o dia que você tem que depositar uma quantia em dinheiro na minha conta. Então fica, coloca a minha também aí, professor. Anota aí. Dia 7 é a prova de segunda chamada, João. Ah, pode crer. Beleza. Tá? Professor. Então, se você perdeu a prova do primeiro bimestre ou essa prova do segundo bimestre, você já tem que fazer o pedido da prova de segunda chamada, né? Porque dia 7 já é a nossa prova. Ah, beleza, entendi. Uma pergunta para você, João. Oi. Qual é o horário que a prova vai ficar disponível? A prova do segundo bimestre? Da meia-noite do O dia todo. É, o dia todo. Né? Isso. Tá certo? Mais alguém? Professor, só uma dúvida. Pode falar. Qual o número da conta e da agência? Não. Segredo. É brincadeira. Segredíssimo. Hoje em dia, nesse negócio de internet, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Não, só falei brincando mesmo. Eu sei. Tô zoando. Mais alguém? Não? Então tá. Então a nossa aula hoje ela vai ser menor, até porque nós conseguimos, graças a Deus, cumprir com toda a nossa meta, que é, né, de conteúdo. Fechamos, mesmo na pandemia, fechamos todo o nosso conteúdo, né? Isso é muito bom, né? Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa disso, né? E tenham agregado isso na vida profissional de vocês. Prestem bem atenção a fazer a prova. Tudo que está lá vocês viram em sala de aula. Lembra que quando eu vou resolver algum tipo de exercício como esse, eu tenho que usar a minha lógica. Tá? Então, a lógica ela faz parte da avaliação como um todo. Tá certo? E se preparem para o próximo semestre, que aí a gente vai entrar com a parte de programação de banco mesmo. Né? Vamos aprender a programar. Como que a gente faz para transformar todo esse monte de diagrama que a gente criou em banco de dados funcional. Beleza? Maravilha, professor. Mal posso esperar. Tá ótimo. Então, se ninguém tem dúvida, um forte abraço a todos. Espero que no semestre que vem a gente esteja presencial, né? E daí é mais interessante. Tá certo? Abraço, Não pessoal. gostou desse jeito online? Não, eu prefiro presencial. Eu consigo ter mais dúvidas presencialmente. Beleza, professor. Falou. Beleza? Aí. Abraço, gente. Tudo de Final bom. de semana aí. Tchau. Bom final de semana aí, professor. Falou. Bom final de semana.